Boa noite, pessoal. Meu nome é Veronice de Freitas. A minha formação, a graduação foi pela Unopar, a especialização em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unifil e o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de ciência da computação. Então, hoje a gente, dando início aí na disciplina Programação Web 2, nós estamos na segunda teleaula. Então, a primeira teleaula da semana passada, ela foi uma teleaula gravada. Os tutores acompanharam aí a aula com os questionamentos, depois eu revi com eles, o que vocês colocaram lá também no chat. E algumas dúvidas que vocês tiveram na aula passada, vocês podem também estar enviando hoje, que o que for possível eu vou estar respondendo para vocês hoje na nossa aula, ou também através do fórum, que já está lá disponível. Eu passei na aula passada, por e-mail para os tutores, um endereço alternativo aí para vocês, para ter acesso aos códigos dos projetos, que teve aluno que estava com dificuldade lá no endereço que eu coloquei na aula atividade, o endereço para download dos projetos. Então, assim, se não conseguirem naquele endereço, tem um endereço alternativo que eu vou passar hoje no chat durante a aula também para vocês. Aí vocês podem estar repassando aí para os tutores também. E eu vou colocar também, eu coloquei esse endereço também no fórum lá da disciplina também, que vocês podem ter acesso a esse endereço onde eu coloquei os códigos, porque os projetos eles têm assim um tamanho grande para colocar em anexo lá no fórum, como anexo. Então eu coloquei o endereço de onde está disponível, tá? Então a gente vai começar a aula de hoje revisando um pouco o que a gente viu na primeira aula, para a gente dar continuidade na aula de hoje. Então, vamos para o computador um pouquinho. Então, aqui, pessoal, nós temos, como eu orientei na aula passada, junto lá com o material da aula, onde eu coloquei disponível os códigos dos projetos, tem junto lá com o conteúdo da aula, tem um arquivo que é esse daqui, olha, que é software.doc. Tá? Nesse arquivo tem os endereços para vocês. Aqui tem alguns materiais que eu coloquei de apoio, de link. A diferença lá, texto que fala sobre manejo de BIM, para vocês aí poderem reforçar o conteúdo aí que a gente vai trabalhar. Então, aqui tem alguns links de material de apoio. Depois começa os programas que vocês precisam para preparar o ambiente. Então, eu coloquei aqui o endereço para download do Java, que você precisa do SDK lá, ó, aqui está falando, ó, tá? O 8, tá? Que dependendo aí da versão que vocês têm instalado no Polo, pode, de repente, não conseguir, a hora que for entrar no Eclipse, ele pede para atualizar. Então, aí vocês vão escolher, por exemplo, se vocês têm o Windows aí, dependendo do Windows que vocês tiverem, vocês vão fazer download aqui do arquivo para fazer a instalação. Então, precisa do Java instalado. Então, ele vai falar lá se 64 bits, dependendo, você vai escolher o que você precisa de acordo com o seu computador para instalar. Então, precisa fazer download, e ter instalado o Java. O Tomcat, que eu pedi também para fazer download na aula passada, aqui é o endereço, vocês conseguem fazer download do arquivo, já vou mostrar lá daí onde que eu descompactei. E também do Eclipse, que eu coloquei o endereço, o link aqui do Eclipse para vocês, daí no caso aqui do Eclipse Juno, ele já vai direto no link para download. E aí vocês vão fazer download do Eclipse aqui, for Java EE. O Eclipse, no caso, e o Tomcat, você fazendo o download dele, você pode colocar aqui no C, onde eu coloquei o meu, olha, dentro de uma pasta software. Você não precisa, você estando com Java instalado,
você pode fazer download do Eclipse e descompactar ele aqui dentro, ó, como eu descompactei aqui dentro da pasta, onde eu coloquei aqui Veronice, ó, software Veronice, e coloquei aqui o download do Eclipse que eu descompactei aqui. O Tomcat que eu fiz download, eu descompactei ele aqui também. Então, dentro do Eclipse, lá no ambiente do Eclipse, tem uma opção lá em Windows Preferências que você diz qual é o server que você vai utilizar e você vai indicar o endereço onde você colocou ele aqui. Se você optar por fazer download do Tomcat para instalar ele, ao invés de descompactar aqui, você vai fazer a instalação, aí ele vai ficar no arquivos de programa. Então a diferença é que na hora de você configurar lá no Windows Preferências do Eclipse, você vai escolher aqui dentro dessa pasta ou você vai escolher ele lá dentro do arquivo de programa. A diferença de você instalar é que você tem aí outras opções depois para você gerenciar o seu projeto quando você for disponibilizar ele na internet, né? Então você tem outras opções lá disponível no menu para você utilizar. Por enquanto você pode usar ele aqui, descompactar ele aqui dentro. Então, se você fizer uma opção, por exemplo, como eu fiz aqui, de fazer download de todos os programas, olha, você pode fazer download, por exemplo, igual aqui, né? Se eu pegar o que eu fiz download, eu tenho a versão inicial lá, quando eu instalei, por exemplo, preparei o ambiente aqui nesse computador, o primeiro que eu fiz download, que era o 7, daí agora eu já atualizei por esse daqui que eu fiz a instalação para atualizar. Tá? Então você pode fazer download deles todos aqui e depois, né, ir preparando o ambiente de acordo com o que você necessita. Então, na aula passada, aqui no Eclipse, tá? Depois que você instalou o Java, que você entrou no Eclipse, antes da gente entrar aqui, deixa eu só mostrar mais uma coisa para vocês. Tá aqui no C, tá? Então, aqui no C, olha, eu tenho uma pasta usuários. Essa pasta usuários, quando eu entro no Eclipse, ele cria para mim aqui, ó, dentro, ele pergunta para mim onde eu quero criar a minha workspace, onde que eu vou ter os meus projetos, né? Então, aqui, dentro dessa workspace, é que vocês vão descompactar aqueles projetos que eu deixei lá para vocês para fazer download. Então, fazendo download daqueles projetos e colocando aqui dentro da pasta Workspace, quando você entrar no Eclipse, que eu deixei ele aberto aqui, então aí você tem aqui, olha, do lado direito, do lado esquerdo, o projeto aqui que eu tenho eles aqui na minha máquina. Então, vamos supor que vocês fizeram o download e colocaram lá dentro daquela pasta Workspace. Vocês colocaram lá dentro da pasta Workspace, aí ele vai ter uma opção no menu arquivo, que é o importar. Aí você vai importar os projetos que você colocou lá dentro da pasta. Você vai ter disponível o projeto aqui da forma que eu coloquei o meu, tá? Então, o projeto, né, que a gente criou a aula passada, nesse projeto, ele era um projeto simples. Na aula de hoje, até na aula atividade, que eu coloquei para a aula de hoje, ele tem, nessa aula atividade, ele tem passo a passo, deixa eu voltar lá para o início lá da aula atividade. Ele tem lá os passos para você criar o projeto. Então, ele vem lá desde do início, né, para você criar o projeto, ele tem passo a passo, né, onde você vai fazer as configurações. Aqui, olha, no menu Preferências, que é o que está indicando nessa tela, vocês estão vendo que no menu Preferências do Eclipse, quando você abrir o Eclipse, você vai no menu Preferências, ele vai ter a opção Server aqui. Nessa opção Server é que você vai configurar o Apache. Você vai adicionar e escolher onde está o Apache. Então, lembrando, precisa instalar o Java, descompactar o Eclipse e o Tomcat. Aí, entrando no Eclipse, você vai dizer lá onde que você vai colocar os seus projetos no Workspace. E aí você vai adicionar o server aqui, que é o Apache, o Tomcat, dizendo o endereço dele que está lá na pasta que você descompactou.
né? Então, essa configuração que a gente fez para a aula passada, para começar o ambiente aí preparado para a gente começar a trabalhar com o projeto, né? Então, na aula passada, a gente teve um projeto que criou um formulário simples que foi utilizado componentes aí do do JSF para criar um formulário que tem nome, e-mail, idade e informações aqui, né? Onde a idade ela tinha que ser maior que 18, senão ele falava que não podia fazer o cadastro. Então, essa estrutura desse projeto que foi criado a aula passada, que é esse projeto que foi disponibilizado lá já nos códigos, ele tem uma estrutura onde tem os códigos, né, que foram criados para esse projeto, que é o cadastro, o pessoa e o cadastro BIM, e os campos lá do formulário. Então, essa estrutura aqui, a gente vai revisar hoje no projeto, tem um projeto semelhante que a gente vai usar na aula de hoje, que tem os componentes do PrimeFace também, que é semelhante à estrutura que foi criada nesse projeto, e a gente vai revisar essa estrutura, né, durante a aula, tá? Então, agora, a gente vai para o quadro, né, para a gente ver a estrutura lá da aula de hoje. Então, vamos para o quadro. Então, aqui na aula de hoje, a gente tem, né, continuando lá, JSF, utilizando padrões, né? A gente vai revisar também a arquitetura MVC, que a gente utilizou já um pouco desses conceitos aí na estrutura dos códigos da aula anterior. A arquitetura JSF baseada no MVC. As bibliotecas de componentes de terceiro, que a gente vai incluir nos códigos da aula de hoje, tá? E exemplos de projeto. Nesses exemplos de projeto, a gente vai aplicar o uso do tema do PrimeFaces, né? E o importar projeto que a gente comentou já no início da aula aí, para você poder importar o projeto, se você quiser já acompanhar a aula, né, no computador e aí importar o projeto, você já pode usar esse item aqui, que é para fazer a importação do projeto que vocês vão fazer download. Então, essa é a estrutura que a gente vai trabalhar hoje. Aí, começando, a gente vai incluir componentes aí do PrimeFaces no projeto que a gente vai trabalhar. Então, o que seria o PrimeFaces? Então, aqui, para tornar o JSF, né, mais atrativo, várias bibliotecas aí foram desenvolvidas. Entre elas, a gente tem o PrimeFaces. Então, o PrimeFace, a gente vai ver assim, que a gente tem componentes que você, né, com uma linha lá da sintaxe do componente, você monta calendário, né, você monta teclado, tudo isso só usando, né, essa especificação do componente. Então, existem várias bibliotecas de componente, algumas gratuitas, algumas comerciais, que você pode estar utilizando aí como complemento para o JSF. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos. No próximo slide, tem aqui os links que vocês podem acessar para cada uma delas. A gente vai acessar essa daqui a pouquinho, que é do que a gente vai usar nos projetos. Então, exemplo, PrimeFaces, MyFaces. No outro slide tem a continuação dessa tabela, né? IceFaces, HighFaces. No próximo slide tem mais 2 exemplos, tá? Então, todas elas têm um endereço aí, se vocês quiserem acessar depois para conhecer cada uma dos componentes de cada uma delas. Tem exemplos de artigo que eu coloquei disponível aí no material que eu disponibilizei para vocês, que ele tem comparativo, até está no material de referência do livro também, da disciplina, que ele faz o mesmo, por exemplo, eu faço um formulário lá de cadastro de clientes. Ele fez, exemplificando, por exemplo, no PrimeFaces, no HighFaces, o mesmo exemplo, né? Algumas ficam com código assim, bem menor, né? De acordo com a sintaxe de componente de cada uma delas. Tá? Então, a gente vai ver na prática alguns exemplos do PrimeFaces. No próximo slide. Então, a gente tem aqui, né, que o PrimeFaces, ele tem um showcase
dos componentes dele. É como se fosse um tutorial que você entra, você tem acesso ao código e aí você vai, né, eu quero usar esse componente. Então ele tem lá a sintaxe, né, explicando como que utiliza. A gente vai entrar, eu deixei ele aberto ali no computador para a gente ver a interface dele ali, né, no computador também. Tá? Então ele tem alguns exemplos lá, a gente entra lá no primeface.org, né, e aí você vai ter demo, né, vai ter vários exemplos lá que você pode usar, né, do Primeface. Vamos para o próximo slide. Essa daqui é a tela que eu deixei aberto ali, né, ele tem aqui um exemplo da interface, né, do Primeface. Tem uma atualização ali já com uma interface um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E no próximo slide, ele tem o download do Primeface. Em relação às versões, né, sempre comentam na disciplina, todos aqueles programas que eu deixei disponível para vocês, naquela tabela do Word que eu falei que está lá junto com os códigos, lá vocês podem pegar a última versão lá do Java, do Eclipse, do Tomcat, vocês podem pegar lá, sempre eu deixei já disponível a última versão para vocês daí para utilizar no projeto, né? O JSF também você pode pegar a última também de acordo com o link lá da aula passada. Agora, o Primeface, ele é assim, ele é um complemento de componentes. Nos códigos aí, que está exemplificado no livro, que já tem padrão ali disponibilizado para vocês, ele está usando lá, vamos supor que ele está usando a versão 3.5. Isso daí vocês podem atualizar de acordo com o projeto que vocês vão fazer, porque como que funciona? Né? Se ele coloca lá uma versão nova, significa incluiu mais um componente, mas geralmente mantém a sintaxe dos componentes anteriores. Aí você fala assim, eu testei com a versão lá 5 e ele deu problema lá num componente. Então aí o que você tem que ver? Tem que analisar a sintaxe daquele componente para verificar, olha, nessa versão aqui do Primeface, esse componente tem mais esse complemento. Então é assim que a gente trabalha com programação, porque não adianta nada eu passar para você usar a 5 hoje e você não saber usar a 6 amanhã, né? Porque nessa área você morre se você parar no tempo. Né? Você não vai desenvolver, porque tudo que você de repente está aprendendo hoje na disciplina, daqui a alguns anos você vai ter que reaprender tudo em outra tecnologia mais de top, né? Você tem que saber, né? Todo mundo que está nessa área tem que saber caminhar de acordo com a evolução da tecnologia. Então, o que eu estou falando, se você está usando essa daqui e você vai usar a 5, você sabendo procurar a diferença para atualizar aquele componente para o 5, você vai saber para o 6 também e assim por diante, de acordo com a evolução, né, de cada biblioteca, tá? Então, no próximo slide, ele tem aqui, olha, um exemplo. Se a gente criar um projeto, daqui a pouquinho a gente vai entrar no projeto, aí eu vou mostrar para vocês lá toda a estrutura. Essa estrutura, ela pertence lá à estrutura do projeto. Se você criou um projeto lá, JSF, ele vai ter uma estrutura enorme, onde vai ter todos os códigos Java lá que você usou para o seu projeto e também os códigos lá que faz parte da view, né, onde você vai colocar todos os códigos que você vai utilizar na interface, para desenhar a interface, e também dentro do Web Content, lá onde você tem os seus códigos que montam a interface, você tem uma pasta chamada WebInf. Essa pasta WebInf, dentro dela, tem uma pasta lib. Dentro dessa pasta lib, aqui você vai colocar o JSF, você vai colocar a biblioteca que você escolheu lá para trabalhar com Primeface, você vai colocar vários jars, porque nesse caso aqui, o JSF aqui ele está usando um só, da implementação aqui do Primeface, do JSF que eu peguei. O Primeface ele está usando um só. O Hibernate, por exemplo, que a gente vai usar na terceira aula, já tem vários jars que a gente precisa colocar aqui. Aqui dentro vai colocar também o driver de comunicação com o banco de dados, porque a gente vai fazer a conexão com o MySQL. Então, a gente vai acrescentando eles aqui dentro também do projeto, tá? Então, pode copiar direto lá pelo Windows Explorer dentro da estrutura do projeto, ou pode importar com o botão direito do mouse dentro do próprio Eclipse ali, tá?
Agora, no próximo slide, a gente tem ali o primeiro exemplo do projeto que a gente vai analisar. Antes disso, antes da gente dar continuidade aí, né, na estrutura do projeto, nós vamos um pouquinho para o computador para a gente analisar aí, né, a interface do Prime Faces, como que é lá o showcase dele, né, para a gente dar continuidade. Então, vamos para o computador. Então, aqui a gente tem, né, eu deixei alguns links abertos, a gente tem aqui, olha, quando eu entro no Prime Faces aqui, ele entra nessa tela inicial, onde você tem demo, você entra lá nos downloads, né, e você entra aqui onde a gente vai ver o showcase que eu deixei aberto, tá? Então, aqui onde tem demo, você vai encontrar o showcase. Então, eu tenho aqui uma tela que eu deixei o showcase aberto, tá? Então, aqui, olha, a gente tem vários exemplos, tá? O que eu fiz aqui? Eu cliquei no Data. Quando eu clico no Data também, ele tem vários exemplos aqui. Ele tem Data Grid, ele tem Data List, ele tem Data Table. Então, eu peguei, por exemplo, o Data Table. O que significa o Data Table? A gente vai utilizar ele também nos códigos de hoje do projeto. Então, Data Table, ele significa que você quer criar uma tabela para apresentar os seus dados. Esses dados, eles podem estar vindo do banco de dados, ou você pode criar uma tabela na memória para apresentar no Data Table. A gente vai incluir dentro do nosso projeto. Só quero mostrar para vocês aqui a forma como ele estrutura um Data Table. Existem vários exemplos, né, já classificado. Essa aqui é um exemplo de um Data Table simples. Aqui para baixo, um pouquinho, ó, ele vem exemplificando o código para você utilizar um Data Table. Então, isso daqui a gente vai usar dentro do nosso código. Quando ele criar um Data Table, olha aqui, olha, a forma como a gente utiliza o Data Table. Então, aqui, como ele está usando um componente do Prime Faces, está começando com P, que a gente vai dar uma olhadinha na sequência ali da aula. Esse column significa que é uma coluna da minha tabela, né? E o barra column fecha a tabela. E o que é para ele mostrar dentro da célula. Então, para cada componente que você for no showcase do Prime Faces, ele vai mostrar o código Java associado, que a gente vai tá vendo ali junto no projeto. Então, ele mostra sempre, né, de acordo com o exemplo que você escolhe, o que, né, você vai implementar no seu projeto, baseado assim em exemplos que ele traz ali para você utilizar. Então, a gente vai voltar lá para o quadro novamente, para a gente analisar o exemplo do projeto, o que a gente precisa incluir no nosso código para usar o Prime Faces, né? Aqui nesse exemplo de código, né, seguindo aquele exemplo lá, vamos supor que eu entrei no showcase do Prime Faces. Eu quero criar um editor, né, uma interface de um editor para o usuário digitar. Imagina assim, você tem que fazer um cadastro lá, código, nome, endereço, vamos supor que é um cadastro de livro. Código do livro, nome do livro, resumo do livro. No resumo do livro é um texto grande, então eu posso usar um campo para ser um editor. Então, eu quero usar um editor do Prime Faces. Então, o que eu faço? Eu vou no showcase do Prime Faces e vou olhar a sintaxe do editor. Então, só essa linha do componente, ele permite você criar, né, uma interface do editor lá no seu projeto. Então, o que você precisa para incluir os códigos lá? Vamos supor aqui, na aula passada a gente incluiu só o JSF, onde a gente tinha componentes do HTML e do Core, né? Então, ali eu teria que incluir no projeto da aula passada essas 3 linhas. Agora, eu preciso incluir a do Prime Faces aqui, ó. Então, eu tenho que incluir o namespace do Prime Faces e aí
eu vou continuar, né, aqui, onde eu vou especificar na seção Read o nome do meu título, onde eu começo a seção Corpo do meu projeto, onde eu termino a seção Corpo do meu projeto. Isso aqui faz parte da estrutura do código JSF. Lembrando que ele começa aqui, ó, com H, e aqui o H, que significa que ele vem aqui, ó, onde você tem a especificação do namespace do JSF, onde eu tenho aqui indicando que todos os componentes HTML está começando com H e os que for do core com F. Então é isso que eu tenho aqui, onde eu começo a minha seção de corpo e termino a seção de corpo. E aqui eu estou indicando que é para usar o componente editor do Prime Faces. E aí esse nome aqui a gente vai ver depois, revisando o projeto, que vai estar ligado lá com uma classe, né, Java, onde, por exemplo, se eu quero gravar essa informação no banco de dados, então eu vou ter que mandar essa informação, né, para que eu possa depois gravar no banco de dados. Então eu tenho ligação lá com o mapeamento lá da classe, onde eu vou estar indicando que é para colocar no valor, mas usando o manage de bin aqui, que eu dei o nome editor bin, tá? Então a gente vai revisar isso aqui. Então, por enquanto, imagina assim, eu quero usar o p-editor. Esse p-editor, ele tem mais informações ali para o componente, porque você pode dar o tamanho, às vezes você não quer que ele ocupe a tela inteira. Então tem algumas informações a mais que você coloca para o componente. Então vamos para o próximo slide. Então aqui a gente tem a interface do editor, como se fosse uma tela lá, né, do WordPad, por exemplo, né, que você tem ali os principais ícones, né, de texto, tamanho de texto, imprimir. Então é a interface do editor aí do Prime Face. Então é o P:editor, né? Então, continuando, a gente tem o exemplo 2 agora, que ele vai exemplificar, a gente vai olhar lá no computador e a gente vai analisar desde dos componentes na view até o relacionamento dessa view lá com a classe modelo, né, que no caso tem uma outra que a gente vai estar criando, que vai estar controlando lá o acesso à classe, onde vai ter os campos desse formulário. Então, esse exemplo, ele tem alguns componentes exemplificados aqui nesse endereço, que é o Java Sem Café. São bons exemplos, assim, bem didáticos, que vocês podem usar como referência para estudar, né, esse conteúdo. Então, aqui ele tem um exemplo da interface que a gente vai montar. A primeira análise aqui dá a impressão que são campos simples da forma que a gente usou lá no HTML, por exemplo, mas cada campo tem uma característica especial aí do Prime Face. Então vamos para o próximo slide. Então esse daqui, por exemplo, ó, onde eu tenho aqui meu cadastro e tem essa borda em volta, ele é o pfield set, né? O pfield set, olha, ele está dando o nome aqui meu cadastro. E aqui embaixo fecha o pfield set. Então, o que significa? Tudo que eu quiser agrupar do meu formulário, os campos, eu vou colocar dentro desse pfield set, que ele vai ficar bonitinho ali, delimitando os campos do meu formulário. Tá? Então, no próximo slide, eu tenho um campo aqui que é o observação. Esse observação, ele é igual àquele input testiária que a gente usava no HTML. Então, no HTML, a gente usava lá input testiária. Aqui, para o JSF, a gente vai usar output test value observação. Então, esse output test line aqui, value observação, é onde ele vai colocar essa legenda aqui, que é o nome que vai aparecer ali para as pessoas saberem o que vai digitar naquele campo. Esse componente aqui, input testiária, ele é que vai fazer essa especificação para a pessoa digitar a informação. Ele, à medida que você digita, ele vai aumentando.
Então, é uma característica aí do componente que você delimita lá, falando, ó, ele vai ocupar só esse pedacinho aqui, mas se a pessoa for digitando, ele vai aumentando o tamanho. Então, aqui a gente tem o nome, tá? Procurem lembrar esse nome aqui, a gente vai já associar ele lá na classe daqui a pouquinho. E esse aqui é o nome, observação, que a gente vai ter também ele definido lá na classe daqui a pouco, tá? Então, por enquanto, ele vai estar usando para todos eles esse mesmo nome. A gente vai exemplificar daí mais alguns modelos, tá? Vamos para o próximo slide. Esse daqui, olha, é a mesma coisa, ó, telefone e CPF. O telefone e o CPF, eles têm uma especificação de uma máscara. Então, olha aqui, ó, P, mask, né, que é a máscara, com a máscara do telefone. A mesma coisa com o output texto value aqui também para o CPF, só dizendo a máscara que ele vai deixar o número bonitinho apresentando lá na tela. Lembrando que para validar você tem que incluir mais o método para poder fazer a validação do CPF. No próximo slide, ele tem o exemplo agora de um calendário, né? Então, você imagina assim que o trabalho que dá, né, para você montar, se você tivesse que criar toda a programação para você criar o calendário. Então, ele tem aqui, olha, o calendário que, se utilizar, aqui ele está mostrando esse dado aqui, que é um nome, né, para a pessoa saber que é data de cadastro. E aqui que ele tem, ó, P, calendar, value. Aí aqui a gente tem o nome lá que eu especifiquei, né, que vai ser o nome que a gente vai dar para o nosso BIM. E aqui o nome que a gente vai usar como data de cadastro. Então, esse componente calendário, se você entrar lá no showcase do Prime Faces e procurar calendário, ele vai mostrar para você vários exemplos. Tem alguns que você clica dentro do campo, ele abre o calendário, tem alguns que ele vem já com o calendário aberto, daí você vai escolher um de acordo, né, com a interface que você estiver montando. Você fala, eu não quero deixar ele aberto para usar muito espaço. Então, aí você escolhe, né, o layout lá do que você achar que vai, né, ficar melhor na sua interface. Então, é uma sintaxe de como usa o calendário. No próximo slide, a gente tem mais um componente também, né, que é do teclado. Então, o teclado, olha, esse teclado aqui, ele é o default, né, que é um dos modelos que tem. São vários exemplos de teclado também que você tem. Tem alguns que vêm com opção de números, né, como tem aqui, olha, um teclado numérico, tem alguns que só vêm as letras. Aqui a gente tem a sintaxe de como que usa, ó, P, keyboard, value, né, e aí o nome, mesmo nome que a gente vai dar para o BIM, e o que eu vou usar como nome de campo, que é a descrição. Né? Então, vocês viram a facilidade, né, de você incluir esses componentes no seu projeto. Então, no próximo slide, aí tem outro exemplo de teclado. Esse já não tem o teclado numérico. Ele tem aqui, olha, a sintaxe dizendo, né, o tipo que você quer. A mesma coisa que o nome do campo, né, se eu vou optar por um ou pelo outro, no caso. Então, você pode, né, tá colocando aí o modelo também que você achar melhor de acordo com o que você testar lá no showcase. Você vai lá e fala, olha, tem esse modelo, o código é esse. Tem esse modelo, o código é esse. Para todos eles, ele vai dar, né, o exemplo de como você coloca no seu código o exemplo lá que você viu lá no showcase, tá? Então, o próximo slide, a gente tem agora o exemplo da senha, né, que é quando você quer um teclado que a pessoa, né, se for digitar no teclado, o código, o número não funciona. E a pessoa tem que clicar nos números ali do teclado que você colocou disponível, né? Eu já usei esse teclado aqui, por exemplo, quando a gente, uma aula presencial, que você está dando a aula no projetor, né? Aí você, de repente, está lá só com o projetor, de repente, no laboratório e, né, chega no momento de fazer a chamada, você não pode clicar na senha ali, né? Aí tinha que ficar desabilitando lá do projetor para poder fazer a chamada, para não ficar visível ali a senha que você vai clicar.
Então, tem alguns problemas também relacionados a isso. Tá? Então, a sintaxe dele, olha, a mesma coisa. Você está dizendo que ele é password, né? Que ela é do tipo senha. A mesma coisa, ó, toda a especificação com o mesmo nome que eu dei lá para o meu BIM, tá? Então, é mais um exemplo, né? Aqui tem alguns exemplos de keyboard que, de acordo com o modelo que você utiliza, tá? Então, aqui tem o endereço que vocês podem entrar lá. Vocês podem analisar no showcase lá, né? Todos os exemplos que ele tem, para todos os componentes, ele tem lá o exemplo de como utiliza. De acordo com a senha que você digita, ele vai falar se é fraca ou se é forte. Não tem caso assim que a gente digita a senha, você coloca uma senha muito fácil e ele fala que é uma senha fraca, né? Você tem que ir misturando com o número, aí ele vai dando que a senha está forte. Então, é um exemplo aí do teclado, tá? Então, no próximo slide, a gente tem um exemplo aí do separador, né? Que é onde ele coloca uma linha, uma barra, né? Dizendo assim, vou separar esse código, essa parte de cima aqui é dados de cadastro, a de baixo vai ser uma outra informação que eu vou perguntar que não é dado de cadastro. Eu separo com uma linha e aí eu dou, né, a especificação que eu quero para minha barra, tá? Então, são alguns exemplos lá que eu falei para vocês daquele artigo, né, que eu coloquei aqui para a gente poder testar o projeto ali junto, tá? Então, no próximo, a gente tem aqui a interface dele já, olha, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai fazer no projeto hoje, vai ser esse miolo aqui, que é só os componentes, né, que monta lá o nome, a observação, a data de cadastro, o telefone, CPF, descrição e senha. Essa outra aqui do lado, ele faz parte de um projeto aqui que eu deixei como referência lá no final dos slides, que ele cria um projeto, só que o projeto dele, ele vai assim, tem vários códigos que ele usa lá para demonstrar o projeto. Eu coloquei só aqui o template para ele criar essa interface de menu que a gente vai utilizar na próxima aula. Então, esse formulário que a gente vai criar hoje, ele vai ser adicionado dentro desse template que vai ser o padrão da nossa interface, tá? Que é o que a gente vai incluir depois. Então, a gente tem ali no próximo slide o momento de reflexão que vai ser para daqui a pouco ainda. Agora a gente vai, daqui a pouquinho a gente volta ali no momento de reflexão, tá? Então, antes da gente ir para o momento de reflexão, eu vou no computador novamente, que eu quero mostrar um pouquinho aqui do projeto para vocês, que a gente acabou de ver ali os exemplos dos componentes, tá? Para a gente ver aqui como que é a interface e como que está o código completo, né? Que a gente vai estar vendo na sequência ali mais um pouco desse projeto. Então, aqui, olha, esse daqui é o componente que ele monta, né? Essa separação aqui, né? Olha, que ele faz como se fosse delimita, né? Onde eu tenho o formulário. Esse daqui é aquela linha que eu falei que pode usar para separar. Nesse caso, ele separou o botão salvar. Aqui ele tem cada um, né, dos campos que eu vou preencher aqui com alguns dados. Por exemplo, ó, se eu coloco aqui Carlos dos Santos, tá? Aqui a gente vai olhar daqui a pouquinho as classes relacionadas ali. Se eu digito observação, ó, vocês estão vendo que ele está aumentando. Então, isso faz parte desse componente aqui, que é o input teste área. A data de cadastro, olha aqui, ó, conforme eu cliquei, ó, eu vou escolher, né, a data aqui de cadastro. Tá? Então, eu escolhi a data, ele vem com uma interface aqui, como se fosse um campo simples, só que a hora que eu clico, ele abre para mim a data. O telefone é a mesma coisa, ó. Eu coloco aqui, né, dentro da máscara, tá?
O CPF, a mesma coisa. Como eu disse, ele não está aqui com validação, ele está só com a formatação ali da máscara. Aqui é o exemplo do teclado, ó. Quando eu vou digitando aqui, ó, tá? Ele vai preenchendo ali, tá? Então, eu quero limpar, vou lá de novo, ó, tá? Teste, eu posso também completar aqui com o teclado, tá? E aqui a senha. Então, a senha, olha, se eu pressiono o teclado não funciona, né, o número do teclado. Então, eu vou digitar aqui, isso que eu falei que tinha que fazer na hora de fazer, né, a chamada, digitar no teclado. Então, esse botão salvar aqui, quando eu clicar aqui no salvar, ele vai mandar essa informação para mim. Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. Olha, todos os dados que eu enviei, ele está imprimindo aqui para mim no console. A gente já vai ver como que ele fez isso daqui. Toda a informação que eu preenchi, ó, Carlos, CPF, né, o teste, o telefone, lá, os dados da observação, a data e a senha. Aqui, quando eu entro aqui no projeto, tá? Então, a gente vai estar revendo ele lá, algumas partes do código, mas antes disso, a gente vai dar uma olhadinha nele aqui no computador para a gente ver como que ele montou ali a interface. Então, a gente tem aqui a estrutura inteira do projeto, ó. Então, eu tenho aqui o projeto Teste 5 Manage de BIM. Esse projeto, ele tem as classes que a gente vai usar agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, a gente vai continuar também lá no quadro, ó. Tenho aqui as classes, que eu já vou entrar no código dela. E aqui a gente tem a lib, né, olha aqui, dentro da WebInf, ó, dentro do Web Content, tem a pasta WebInf. Dentro da WebInf está a lib que eu falei para vocês que eu tenho que pegar lá do JSF, que tem que estar aqui, que vocês têm que fazer download pelo que a gente fez na aula passada, tem que colocar aqui dentro. E tem que colocar o Prime Face também. Pode dar o importar aqui com o botão direito do mouse, tá? E importar para dentro dessa pasta. Aqui a gente tem, olha, quando você cria o projeto do JSF, ele já vai colocar algumas configurações aqui dentro, que quando você termina de criar o projeto, ele vai fazer, de acordo com o que eu coloquei na aula passada, lá o que você escolheu para o projeto, a gente vai entrar também nesse arquivo, que é o que ele vai colocar aqui dentro, as configurações que precisa para você poder startar o projeto e ele entender lá todo o funcionamento do JSF. No Faces Config, na versão anterior ao JSF 2.0, muitas configurações, até do Manage de BIM, que a gente vai ver na aula de hoje, tinha que estar dentro desse arquivo aqui, porque você tinha que colocar no Faces Config. Hoje a gente pode fazer via anotação, que é o que a gente vai ver na classe do Manage de BIM. Tá? Então, é um arquivo, dependendo da configuração, você precisa fazer no Faces Config. Esse daqui, olha, eu fiz nesse arquivo index.html, ele tem simplesmente um redirecionamento para esse aqui. Então, na verdade, esse código todo que a gente olhou ali no quadro agora, ele está dentro do index.xhtml. Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui agora. Eu dei 2 cliques ali e abri. Tá? Então, aqui a gente tem, olha, toda a sintaxe, você pegar o código da aula passada, esse código de hoje, o que a gente vai ver na aula que vem, todos eles, ele tem essa especificação aqui que você tem que colocar. Então, se você fala assim, né, fica digitando aí, a gente precisa digitar tudo isso aí para a gente aprender. Eu penso assim, há uns 30 anos que eu trabalho com programação, desde a época que a gente tinha aquela programação que aí era difícil, porque você não tinha nada dessas estruturas de componente que a gente tem hoje. A gente tinha que criar tudo que a gente tinha que montar nossas bibliotecas. Às vezes vinha livro que tinha algumas coisas prontas de algumas bibliotecas que é tipo validação de CPF. Você pegava lá um livro, vinha lá uma validação, você copiava aquele código enorme para fazer a sua validação. Então, hoje a gente tem essa especificação aqui que você nem precisa digitar, se você for lá até na especificação lá do Prime Face, você fala, ó, tem que incluir essa linha aqui. Você for digitar, você vai esquecer uma coisinha que você esquece aqui, você já tem, né, que está correndo atrás da sintaxe. Então, você tem o exemplo lá de como você incluir no seu projeto,
tá? Então, a gente tem aqui, olha, para usar as tags lá do JSF, ó, pode ver que aqui eu não coloquei do F, do Core, porque eu não tenho nenhum componente aqui do Core aqui. Mas eu usei da biblioteca HTML, então eu incluí aqui o namespace do HTML. E aí eu incluí essa do PrimeFace. Então você fala, o que eu preciso para usar esses componentes todos do PrimeFace? Você precisa dessa linha aqui, e precisa daquele arquivo dentro da estrutura do seu projeto que você vai fazer o download. Você fala assim, mas eu fiz download do 3.5, eu quero pegar do 5. Então, é aqui eu falei. Você vai pegar o do 5 e vai olhar se, por exemplo, o perfil de 7, ele não funcionar, você vai ver a sintaxe dele, né, se mudou alguma coisa para aquela biblioteca. Então, assim, não vai diferenciar muito de uma para outra, tá? Então, aqui ó, eu tenho onde começa a minha seção corpo, que eu falei para vocês, né, que é da estrutura do seu documento JSF, e aqui você vai colocar, ó, aquela que monta a linha, onde começa o meu formulário, onde eu tenho aqui, ó, o Panel Grid, que é para ele montar em duas colunas, uma coluna para a legenda e uma coluna para o campo, ó, que é isso aqui, uma coluna para a legenda e uma coluna para o campo. A mesma coisa, ó, o observação, né? Uma coluna para a legenda e uma coluna para o campo. Tem algumas que ele define aqui com 3, porque ele deixa uma coluna para a legenda, uma coluna para o campo e uma coluna para a mensagem de erro, né? Que a gente vai ver em um dos projetos aí. Então aqui, olha, lembra que eu falei para vocês aqui que a gente tem um nome aqui, chama BIM Cliente, ó, tá em todos eles, eu vou mostrar para vocês onde que está definido esse nome. Aqui o nome que a gente tem, observação, data de cadastro, tá? Então, aqui, para todos eles, segue a mesma sintaxe. Aqui ele está fechando o Panel Grid, que é onde ele define o painel. Aqui ele está fazendo aquela linha de separação. E aqui ele está fazendo o Command Button, que é onde eu tenho o salvar. E ele está chamando esse BIM salvar, que a gente vai olhar agora onde ele está, tá? Então, essa estrutura é a estrutura da view do seu formulário. Onde que eu tenho aqui definido, olha, dentro da minha estrutura, do meu projeto, onde eu tenho dentro do SRC, eu tenho os meus pacotes. Então, clica com o botão direito aqui em cima, New Pacote, né, que é o Package. Você cria o pacote BIM e o pacote modelo. Por padrão, eles têm nome minúsculo, tá? Isso pelo padrão quando você cria os seus códigos em Java. O nome da classe, por padrão, ele começa com o nome maiúsculo, inicial em maiúsculo aqui. Aí você entra aqui nessa classe, ó, 2 cliques, entrei na classe. Então eu tenho aqui dizendo que essa minha classe, deixa eu entrar na outra primeiro, depois eu entro nessa, ó. Vou entrar na classe cliente.java. Aqui eu tenho dizendo que ela é uma classe que está no pacote modelo, onde eu criei a minha classe modelo. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, porque a gente vai rever esse projeto lá no quadro, daí vocês já vão, né, ter a visão toda dele lá para a gente analisar. Nessa classe tem algumas linhas que estão comentadas, porque a gente vai usar essa mesma classe no projeto para gravar no banco de dados. Então, a gente não vai usar essa daqui hoje, olha. Então, o nome da minha classe é cliente, tá? Essa classe é cliente, depois ela vai se transformar numa entidade para o banco de dados. Então, hoje a gente não vai usar. Aí eu tenho os meus atributos, ó, private, CPF, private nome, private descrição, telefone, observação, data de cadastro, senha, CPF, tá? Esses campos você não precisa, aqui onde tem os métodos get, set, aqui ó, daqui para baixo é um monte de código que tem, você não precisa criar. Você vai no Eclipse, com o botão direito, você vai conseguir gerar os métodos, inserir código get, set, né? Você pode gerar esses códigos. Aqui embaixo tem uns comentários
que você pode, sem você criar a sua view lá, aqueles dados do formulário, se você quiser instanciar um objeto aqui e setar esses valores aqui para você gravar no banco de dados, já é possível você fazer um teste aqui. Então, por isso que ele está comentado. Então, o que a gente precisa aqui é os atributos da classe e os métodos get, set, que são públicos para acessar os atributos privados. Então, essa daqui é a classe que tem todos os meus atributos que estão na minha view. Como é que eu vou conseguir falar lá da view com esses atributos aqui? Então, vamos olhar agora a nossa classe cliente BIM. A classe cliente BIM, ela aqui que é onde você define, né, que ela está no pacote BIM, e você vai dizer, olha, que ela é uma classe Managed BIM, que ele vai ter a comunicação lá dos seus atributos da view com aquela classe modelo que a gente viu agora. Então, eu estou dando um nome para ela, ó, BIM cliente. Se eu não der o nome, ele vai usar o nome da classe, tá? Então, daí seria cliente BIM com a inicial. Todo o nome do Managed BIM, quando você não dá nome, é o nome da classe, que é o nome da classe, ela está com a letra maiúsculo, mas o Managed BIM, por padrão, ele usa a primeira letra em minúsculo. Aí ele vai ficar com o nome de cliente BIM, começando com a inicial minúsculo por padrão para o Managed BIM. Então, aqui, como eu dei nome BIM cliente, lembra que todos os componentes lá da minha interface, lá da view, estava com o nome BIM cliente, ponto lá. Então, é esse nome que você dá lá para ele saber que você tem que, né, que está setando e buscando dados da sua classe modelo. Esse daqui a gente não vai usar hoje, que a gente vai estar criando ali a especificação para poder gravar no banco de dados. A gente vai estar criando aqui, olha, um objeto cliente com a estrutura toda da classe cliente que eu defini na estrutura da classe modelo, né? E aqui é onde ele vai ter o salvar. Quando a gente clicar aqui no salvar, é onde ele vai fazer, chamar o método que a gente vai estar criando aqui, instanciando aqui, para poder salvar lá no banco de dados. Hoje a gente não vai gravar, então por isso que está comentado. E aquele módulo lá aqui, ele está pedindo para deixar -1 um pouquinho. Estou achando que tá pequeno aí. Então aqui... a gente tem, olha, se eu quiser imprimir lá no console, da forma que eu imprimi lá todos os dados para mostrar para vocês que ele pegou o dado da interface e mostrou para mim no console, é porque ele está apresentando aqui. Então, isso aqui é mais só para mostrar que realmente teve a comunicação lá da view com a minha classe aqui, pegando dados lá, setando os dados. Aqui ele vai estar com get, ó. Obtenha lá, por exemplo, o que foi setado lá pelo método set, ele está pegando aqui com o método get para mostrar para mim ali na interface. Então, a gente vai continuar, tá? Então, agora a gente vai lá para um momento de reflexão, antes da gente dar continuidade. Então, vamos analisar lá o que eu deixei para vocês. Como validar os campos do formulário em aplicações JSF? Por exemplo, aqueles dados que eu coloquei lá na tela para vocês, né, o nome não pode ficar em branco, né, o endereço é obrigatório. Então, como fazer essa validação em aplicações JSF? Então, eu volto daqui a pouquinho, né, para a gente continuar. Podem mandar, né, a resposta lá para os tutores que eu estou acompanhando.
Pessoal, então, retornando, né? Eu vou pedir para mostrar a tela do computador aqui antes da gente ir lá para o quadro para a gente analisar a resposta. Vocês estão vendo esse formulário aí? Ele é um formulário de um artigo do Thiago Marques, que ele está nas unidades aí do livro como complemento aí de projeto, foi autorizado por eles para incluir como material de apoio para o livro. Então, esse exemplo aí. Tem todo o código que está disponível lá no livro, tem os endereços também do fonte na internet. É um exemplo de validação. Estão vendo que eu falei que é um pneu grid com 3 colunas, que é onde ele mostra o nome, o campo e a validação dizendo que é obrigatório. Então, vamos lá para o quadro que tem um exemplo lá para a gente ver aquela resposta ali, tá? Então, ali, olha, né, que é possível a avaliação mais comum de todas é a de verificar se um determinado campo deixou de ser preenchido, né? Então, você pode definir ele como requerido. Tem uma forma que você pode colocar dizendo aqui, olha, eu tenho lá o input text, né? Perguntando lá um valor, né, que é para o nome, só que eu estou dizendo que é requerido, esse campo ele tem que ser informado. Tá? Então, eu posso validar ele dessa forma, né? Então, lá nos códigos, por exemplo, em PHP, que a gente fez validação, eu coloquei exemplos lá de validação usando JavaScript, né? Que você tinha que fazer um código lá grande para fazer essas verificações, você pode estar validando ele dessa forma, tá? Então, agora, continuando, a gente vai para o próximo slide, tá? Tem aqui um exemplo de temas do PrimeFace. Antes da gente analisar, porque depois na sequência vai ter os códigos daquele projeto que eu mostrei para vocês ali, para a gente ver a relação de um campo com o outro lá, de acordo com os códigos lá das classes, né? Esse conteúdo aqui de temas de PrimeFace, você tem disponível também, assim, quando você monta uma interface, não tem interface que você entra, a pessoa fala, você quer na cor azul, na cor, né, amarela, você pode definir uma cor lá para a sua aplicação. No caso, por exemplo, do PrimeFace, ele tem vários temas que você pode aplicar e de acordo com o tema ele muda toda a cor de fonte do seu projeto. Então eu coloquei aqui um exemplo de como a gente utilizar. Até tem um exemplo ali para demonstrar para vocês como que vocês podem usar no projeto. Vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente tem, olha, alguns exemplos de tema, né? Embora está pequena aí a tela, mas assim, de acordo com esses quadradinhos ali, ele exemplificando como que fica aquele componente se tiver em um determinado tema. Vai ficar com fundo escuro, com fundo azul, com fundo cinza, e ele muda as cores das letras também para exemplificar. No próximo slide, ele tem um exemplo, que até eu tenho ele disponível ali para mostrar para vocês, do mesmo, ó, eu escolhi aqui, eu peguei alguns componentes aqui, ó, peguei um componente nome do livro, resumo do livro, que seria um campo do tipo editor, e um campo data de cadastro, um componente data de cadastro para, né, colocar a data ali que eu cadastrei o livro. Essa interface, vocês podem ver, ela num tema mais claro, né, e ela num tema mais escuro. Ele inverte ali, ó, a fonte que era escura ficou clara, né, de acordo com o tema. Então, no próximo slide, a gente vai ver um exemplo de como utilizar, daí a gente vai ver lá no computador. Então, a forma 1 que você pode utilizar é você acessar um endereço lá onde tem o repositório, por exemplo, e fazer download do jar do tema, né, que você pode colocar lá junto, onde você coloca as suas libs, o jar, e aí no arquivo web.xml, que é aquele arquivo de configuração que quando você cria o projeto ele inclui as linhas lá de configuração, você pode acrescentar o código que está no próximo slide. Então aí, por exemplo, cada tema, ele vai ter lá o nome do jar, ele tem uma continuação aqui. O que ele precisa que coloque aqui é aquela primeira parte do código onde ele vai dizer lá o nome do tema, que ele vai entender que esse tema é o nome do tema que ele tem que apresentar para você, de acordo com aquele padrão de cor que você utilizou,
né? O próximo modelo, que é esse daqui, que eu deixei até aberto o link ali, se você entrar nesse endereço aqui, ele vai ter disponível para download, para você fazer download dos seus temas. E aí, a forma como você utiliza é assim, você descompacta ele lá junto com o projeto, já vou mostrar ali para vocês no exemplo. E aí, o que você faz? Você lembra lá do PHP que a gente colocava uma linha lá informando o nome do tema? Eu vou incluir essa linha lá, eu vou mostrar para vocês lá dentro do projeto, eu vou incluir essa linha dizendo aqui o nome do CSS que está lá no tema que eu fiz download. Então, eu vou ter uma pasta com o nome do meu tema, dentro dele vai ter um nome com o meu CSS. Aí ele vai estar usando aquele tema que você especificou. E essa configuração eu faço dentro lá onde eu criei os componentes do Prime Faces, lá um pouco acima na seção Read, eu vou colocar esse bloco de texto usando o tema, tá? A gente vai ver no computador. Vamos para o próximo slide. Então, aqui, esse momento de reflexão, tá? Antes da gente ir para o computador, tem alguns artigos do Rafael Pond que fala muito sobre JSF. Então, ele tem algumas perguntas que ele faz nessa apresentação, né? Quando você está iniciando em JSF, você tem alguns desafios pela frente. Por onde começar? Qual o conjunto de componentes você vai usar, né? O ciclo de vida, que ele explica todo o modo como o JSF trabalha. E entender que com JSF sozinho, você não vai fazer nada, né? Porque você vai ter só ele, como você vai gravar no banco, né? Você vai deixar tudo na memória, né? Conhecimento base sobre como que funciona a estrutura web, tá? Então, essas perguntas, né, se você acessar todo o endereço que está no próximo slide, ele tem lá o artigo, os slides, todos os slides onde ele fala de outros assuntos também, e ele coloca, né, esses desafios de um desenvolvedor JSF, tá? E ele tem também um grupo sobre Java Server Faces também, que tem bastante participantes lá, né? E ajuda bastante, às vezes, nas suas dúvidas aí de desenvolvimento com JSF. Então, pessoal, eu coloquei ali com um momento de reflexão, antes da gente olhar o exemplo 3, que na verdade é esse exemplo que a gente parou de ver no computador agora há pouco, eu vou parar um minutinho, que eu vou checar o chat ali também com os tutores, se tem alguma dúvida pendente, e volto já. Oi, pessoal. Então, retornando, né?
Lá tem alguns questionamentos que estão preocupados com a prova. Na próxima aula tem vários exemplos que eu coloquei na aula de atividade, exemplificando lá código, com análise do código. Porque, assim, na prova, geralmente, quando tem um exemplo que está perguntando o que faz aquele exemplo, ou para completar um exemplo, depende da questão, mas assim, sempre com o conteúdo que a gente trabalha nas aulas, revisando aí os conteúdos, é possível, né, sem dificuldade, fazer a prova, tá? A gente vai estar vendo, alguns exemplos aí no decorrer da aula, tá? Pessoal, em relação aos códigos, né? Então, assim, tem aluno que às vezes acha assim de estar mostrando mais ali o código. Pessoal, os projetos, esse projeto, da forma como a gente viu ali, os exemplos do componente, é claro que vocês não vão olhar e vão decorar a sintaxe daquele componente, né? Até teve exemplo, por exemplo, que eu pedi para fazer lá alguns exemplos da coluna do DataTable, eu coloquei até um exemplo, para fazer uma coluna é assim, como você repete para fazer outras colunas. Eu não espero que vocês decorem a sintaxe de tudo isso, tá? Então, assim, para você aprender, você vai ter que abrir o projeto, vai lá, falar, eu vou colocar um componente novo aqui, vou acrescentar mais um atributo lá na minha classe, né? Tem que pegar, assim, e praticar um pouquinho, né? Porque a estrutura toda, só para você preparar o ambiente, já é, assim, uma estrutura, né, mais complexa do que no desenvolvimento, quando você pega um ambiente só de programação, tá? Tem uma pergunta de João Pessoa, que o aluno pergunta se há como desabilitar nativamente o teclado quando se usa um componente Keybox. Eu nunca testei assim, porque eu falei, em relação a esse componente do teclado, por padrão ele já desabilita para você digitar ali, né, para não ficar digitando até por programas que às vezes instalam no computador e ficar vendo o que você pressionou na tecla. Então, foi por esse motivo, por exemplo, que eles implantaram aquele teclado lá da senha na pauta, né? Então, tem que dar uma olhadinha melhor no componente, tá? Um grande abraço aí para o pessoal de João Pessoa, tá? Então, vamos voltar para o quadro. Então, aqui agora, o que a gente vai olhar, né, aqui eu convido vocês depois para acessar esses links do Rafael Ponte, para dar uma olhadinha sobre, né, essas considerações que ele coloca sobre desenvolvimento web, que eu falei ali que ele coloca uma delas que só com JSF você não faz nada, você precisa de outros recursos, né, como o Hibernate, por exemplo, para você gravar no banco de dados, tá? Então vamos para o próximo slide. Exemplo 3, na verdade, a gente vai rever isso que a gente viu ali no computador, tá? Então, aqui ele tem os dados preenchidos, que eu preenchi lá no computador, lá com aqueles dados, tá? Nós vamos para o próximo slide. Aqui ele está mostrando aquilo que eu mostrei para vocês lá no console, que eu dei um enviar lá dos dados do formulário. Ele apresentou lá embaixo os dados impressos, né, no console. Tá? Então, é o teste que eu fiz para mostrar que eu fiz a especificação do Manage de BIM para fazer com que eu tivesse comunicação da minha interface lá com a minha classe modelo, né, através do Manage de BIM. Tá? Então, vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem a estrutura inteirinha do projeto. Então, você vai pegar o projeto, fazer download, colocar lá dentro do Workspace. Lá no menu do Eclipse, vai importar o projeto para dentro do Eclipse e aí você vai ter essa estrutura inteirinha aqui, olha, tu começa com um teste, aí eu vou ter aqui os códigos Java dentro do meu pacote BIM, do meu pacote modelo, aquelas duas classes que a gente abriu agora há pouco. Você vai ter aqui a pasta lib dentro do Web Content, onde eu tenho o meu jar do JSF e do Primeface. E eu tenho aqui onde eu coloquei o código de todos os componentes para montar o nome, o endereço, o CPF, o telefone, né? Então, a gente tem, depois, no próximo slide, a gente tem a estrutura aqui, né? Que a gente tem as classes, como eu disse, por convenção, as classes, ela começa com a primeira letra em maiúscula. O pacote, eles têm
todos os pacotes começa com letra minúscula, né? Então, aqui tem mais algumas dicas para vocês, né, pegar mais alguma informação referente a convenções aí da nomenclatura para você criar suas classes, né? Porque tem gente que às vezes cria o pacote com a letra maiúscula. Por quê? Vai funcionar? Vai, mas seguindo a convenção pede para ser com minúsculo, né? Então, no próximo slide, a gente tem aqui aquela mesma estrutura que a gente olhou lá no computador, tá? Que é, você tem a classe, olha, eu tenho lá dentro da minha classe model, a minha classe cliente, onde eu tenho CPF, né, o nome, e aí eu tenho os get set que eu disse para vocês. Vocês não precisam criar tudo à mão ali. Você vai criar os seus atributos da classe e você vai clicar com o botão direito e dar lá o inserir código lá, né, getters e setters que ele vai gerar para você. Aí, essa classe aqui é onde você tem a especificação, ó, manage de BIM, dando o nome BIM cliente. Então, em todos os seus, aqui, olha, tem no cantinho aqui superior, ele tem um exemplo do que foi criado lá na view. Olha lá, ó, input, text, value, aí nome. E aí eu tenho aqui dizendo que é o nome do que eu vou definir lá para o meu ID é nome. E aqui eu dou o value, ó. Value, esse nome está vindo do Manage de BIM, que é o nome que foi dado aqui para o Manage de BIM. E aqui eu tenho o nome, que é esse nome que eu defini na minha classe. Então, lembrando, aqui a gente tem os 3 códigos. A minha view lá no canto superior, lá. Eu tenho a minha classe BIM aqui, que é onde eu tenho definido o Manage de BIM aqui em cima, e o escopo, que é o tempo de vida que a minha classe vai ter, eu defino ali também no Section Scope. Tem uma tabela na aula passada que eu defini cada uma delas também, de acordo com o escopo que você usa, é o tempo de vida do seu projeto, da informação que vai ter ali durante a execução do seu projeto, né? Então, aqui foi o que a gente viu lá, né? Que quando você cria a classe cliente BIM, né? Isso aqui está comentado, que eu disse que a gente vai usar na aula que vem. Aqui ele está criando, olha, um objeto cliente do cliente. Quem que é o cliente? O cliente é o que você definiu aqui nessa classe, né? E aí a gente tem o método salvar, que no caso a gente não vai usar ainda o salvar para enviar os dados para salvar. A gente aqui pode fazer a impressão dos dados que está vindo da interface, né, através do system.out.println. Então, assim, tem que pegar o projeto, fazer download do projeto, fazer o teste, né? Então, aquele artigo que eu falei, que tem lá no livro, que tem do projeto do Thiago Marques, que está no finalzinho da última tela dos slides aqui, ele tem passo a passo. Ele fala, olha, vamos criar primeiro os componentes, cria só o componente para montar o formulário. Depois ele fala, vamos criar um botão salvar, coloca lá o conteúdo do botão salvar. Então, assim, é um projeto todo documentado, né, uma facilidade para você entender passo a passo do projeto. Então, assim, eu selecionei esses conteúdos, né, que eu achei assim que ia ajudar, né, em todo o conteúdo que está sendo trabalhado na disciplina, pela forma simples como ele colocou o projeto dele ali passo a passo. Tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, importando o projeto. Né? Então, quando você vem aqui para o importar projeto, daqui a pouquinho a gente vai voltar lá para o computador e eu vou mostrar para vocês também um pouco lá do conteúdo da aula atividade e do conteúdo que a gente tem do projeto do tema, que eu falei para vocês, que eu vou mostrar para vocês, ali no computador. Então, lembrando que todos os projetos que vocês vão fazer download da aula 1, da aula 2, vocês vão entrar lá na pasta que vocês optaram por ser a pasta Workspace do seu projeto e vão colocar o código lá, descompactar o código dentro da pasta Workspace. Aí, no menu do Eclipse, tem a opção Import. Essa opção Import,
é onde você vai fazer a especificação. Olha, eu quero importar os dados que eu coloquei lá no Workspace. Então, eu vou escolher a opção, né, import, para fazer importar para dentro do Eclipse. Do mesmo jeito que tem o import, tem o exportar, que é quando o seu projeto está pronto para você gerar o AR para mandar, né, para disponibilizar na internet. Lembra que eu falei do Tomcat, que se você instalar ele, você tem a opção de gerenciar lá para você disponibilizar esse UAR que você gera no exportar. Tá? Então, no próximo slide, a gente tem aqui, olha, quando eu vou importar, ele fala, ó, eu quero importar um projeto que está na minha Workspace. Então, aí você vai ter a opção para você escolher o projeto lá para você importar. Tá? No próximo slide, a gente tem aqui a interface que eu falei para vocês lá, que tem o projeto todo lá no livro, na unidade 3 do livro, na unidade 2 e 3 do livro. Na 2, ele tem um projeto que ele coloca passo a passo. Ó. Primeiro, ele cria esses campos, aí ele explica como faz cada, né, o que faz cada um dos componentes. Depois, acrescenta o data table embaixo. A gente vai abrir esse projeto também ali, que é o que eu pedi para vocês para fazer na aula atividade, né? E vai acrescentando aquelas colunas para criar o data table. Aí, como é que faz para validar o campo, quando o campo é obrigatório? O que você inclui no componente para fazer, né, tratar como obrigatório? Aqui, olha o que eu disse, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, que é o pneu grid com 3 opções lá para você ter, né? Lembra do HTML que a gente fazia? Ou então com div, para você criar as divisões, para você organizar os seus dados na tela? Ele aqui, você organiza dessa forma, simplesmente com pneu grid, sem ter que fazer toda essa tabulação. Tá? Então, ele está na aula atividade, para vocês também disponível lá junto com os códigos que a gente vai usar para analisar. E todos eles seguem essa mesma estrutura que a gente viu desse projeto nos outros também. Tá? A gente vai analisar ele ali um pouquinho junto. Então, vamos para o próximo slide. Aqui tem alguns links de material de referência aí, né, que vocês podem usar como apoio. Pessoal, lembrando que lá no fórum, né, eu coloquei mais um complemento lá de links que tem, assim, várias apostilas, assim, já mais recente, né, porque teve, assim, um período que material de JSF, assim, você encontrava muita coisa, mas lá da versão 1 ponto alguma coisa, que a estrutura é bem diferente da que a gente tem agora para 2.0 em diante, tá? Então, tem bastante coisa que eu coloquei lá, assim, link já de material novo, né, com conteúdo, assim, mais atual. Vamos para o computador agora, que eu vou mostrar para vocês aqui o projeto do tema, né, e esse projeto aqui que está disponível ali também para vocês trabalhar aí na aula atividade. O projeto, vamos fechar um pouquinho desses códigos aqui. Ó, esse projeto aqui, como ele usou o projeto na unidade 2 e na unidade 3 do livro, ele já usa tema, ó, essas cores que ele apresenta aqui já vêm dos temas. Eu vou fechar esse daqui e vou pegar o exemplo do tema que eu deixei aqui para a gente fazer um teste aí exemplificando o tema. Se a gente pegar aqui o projeto, vou pedir para executar aqui. Deixa eu fechar aqui. E eu vou abrir ele de novo. Então, vamos lá onde eu deixei o Eclipse, né? Aqui no C, olha. Tá? Vou executar aqui como administrador. Ó, minha Workspace, onde ele está. Aí eu tenho aqui os exemplos ali do projeto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é esse exemplo 4 aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom.
tá? Ó, quando eu dou um executar, ele já vai identificar ali que eu estou com o Tomcat, né, que eu estou utilizando. Vamos tentar aqui executar. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Aqui, olha, dentro da pasta Web Contents, tá? Vamos olhar aqui o código, depois eu tento executar ele ali, que ele está processando. Ó, a gente tem aqui, vocês estão vendo aqui dentro do Web Contents, eu tenho vários downloads que eu fiz. Por exemplo, esse aqui, ó, é um tema, tá? Esse aqui é um outro tema, esse aqui é outro tema, esse daqui é outro tema. Então, assim, eu tenho como eu executar, né, o projeto com vários exemplos de tema. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, vamos supor que eu pego esse daqui, olha. Dentro dele, vocês estão vendo aqui, tem o nome, tá, do meu tema e tem o meu CSS, olha aqui, ó. Tá vendo? Screen.css. Então, esse nome aqui é que eu vou especificar naquela linha para eu dizer lá onde que ele vai dizer onde usa o tema, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu pego esse daqui, a mesma coisa, olha. Eu vou mudar o nome da minha pasta e eu tenho aqui o nome do meu tema, tá? Aqui, se eu pego esse outro aqui, por exemplo, ó, mudo o nome que eu fiz download e o nome do meu tema. Antes de eu entrar ali no código para a gente ver onde é que faz a especificação, eu vou entrar aqui no site que eu deixei aberto aqui para mostrar para vocês onde vocês vão fazer download desses temas. Olha aqui, ó. Então, você entrando aqui no endereço, né, que eu coloquei, ó, jcarry.ui.com theme roller, né, que é o nome do endereço que você vai entrar. Aí você vai ter aqui, ó, a opção galeria, né? Quando você vem aqui na galeria, você tem a opção aqui para você fazer download. Olha aqui, ó, cada um deles aqui, você fazendo download, descompactando o arquivo lá dentro da pasta do seu projeto, você vai ter aquela estrutura lá que tem o skin, que é onde você vai colocar o endereço lá onde eu vou mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, eu venho aqui, né, e entro aqui no meu código. Esse código aqui é onde ele monta lá os componentes para aplicar o tema de acordo com aqueles dois layouts que eu mostrei para vocês, tá? Daria para fechar o Eclipse aqui, tentar parar aqui embaixo tem uma especificação, ó, do server. Tá vendo? Ele está como stop, eu posso até dar excluir aqui, ó, deletar, aí ele vai resolver esse problema dele não ter executado. Aí eu executo de novo, não vai estar com nada rodando ali, aí ele vai executar, tá? A gente já tenta executar ele de novo. Então aqui, por exemplo, tá? Eu fiz aqui, olha, aqui tem aquela especificação que a gente usou no projeto, onde eu tenho aqui a especificação aqui, ó, do namespace do HTML, que é do JSF, aqueles componentes que está começando com H, e o outro com P aqui, que são os do Prime Faces, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, onde começa a seção Read. Lembra que eu mostrei lá no slide da aula para vocês que vocês tinham que acrescentar a linha lá de especificação, igual a gente fazia no PHP lá, que a gente colocava o include lá da linha, que tinha o endereço de onde usava o tema lá, aqueles arquivos do CSS que eu criava lá, os estilos do CSS para formatar o HTML e colocava lá dentro do CSS. Aqui, tá tudo aqui dentro, ó, do arquivo do tema. Então, existe esse nome lá dentro do projeto, tá? E existe esse arquivo lá.
Então, para cada nome diferente que você clica lá dentro do projeto que eu abri ali, ele tem lá vários nomes. Todos eles lá dentro tem o skin.css. Ah, mas se não for esse nome, você vai poder renomear ele, né, para você deixar, de repente, todos eles com aquele mesmo nome, para você não ficar trocando. Quando você troca de um tema para o outro, você só troca o nome do diretório lá que está o tema, que é esse nome aqui, ó. Aqui eu criei, ó, um form lá para exemplificar o uso do tema e eu coloquei aqui os componentes lá, ó, o nome do livro, o resumo, né, a data de cadastro e o separador e fecho o form, tá? Então isso que eu fiz ali para usar esse nome aqui, que foi esse aqui que eu usei. Agora, se eu quiser trocar para esse daqui, que é o elegante aqui, eu vou trocar somente lá esse nome aqui, né? E o nome lá do CSS lá dentro é o mesmo, ó. Se você pegar aqui, ó, tá vendo? É o mesmo nome lá que ele tá usando, tá? Então, vamos pegar aqui, deixa eu diminuir de novo, esse daqui, né? Deixa eu tentar executar ele ali mais uma vez, daí qualquer coisa depois vocês podem executar ele fazendo o teste aí na aula atividade. Ó, agora aqui executou. Eu parei o servidor lá, dei um excluir lá e executei de novo, daí ele startou o servidor de novo, tá? Então aqui vocês viram, ó, ele ficou com aqueles componentes que eu usei, com os campos que eu usei. Vocês falam assim, ah, mas primeiro eu quero testar os componentes do JSF para depois eu ir lá aprender o que tem que pôr nas classes. Então você pega, fica brincando aqui, faz um campo para perguntar o nome, vou testar o componente de editor, vou testar o componente de teclado, eu quero usar, né, um outro componente, você vai testando eles aqui. A hora que tiver ok aqui, você fala, bom, então agora o que eu vou fazer? Para todos esses campos que eu coloquei aqui, eu vou criar minha classe modelo e vou dar um atributo privado para cada um deles. Aí você fala, então eu vou gerar o método getSet para todos os atributos, aí eu vou criar a classe ManageDBin, onde eu vou fazer a definição do nome do meu bin, vou criar um objeto lá da minha classe modelo, onde eu criei os atributos. Então, dessa forma, você vai começar, né, criando o seu projeto. Né? É fácil, assim, se você pegar, né, toda essa estrutura que envolve o seu estudo aqui de começar a desenvolver a aplicação usando o framework, né? Hoje, assim, comentando com vocês, mostrando o projeto, né? Você pode achar que está complicado, mas assim, se você começar um estudo de repente ali do zero e tentar montar o ambiente, às vezes você até desiste porque você fala, olha, não consegui fazer funcionar, não consigo entender como que eu faço, de repente o componente lá não funciona porque faltou você colocar a biblioteca lá dentro da pasta onde você criou, né, a estrutura do projeto e você acha, né, que vai funcionar, de repente não funciona. Então, você pode falar assim, eu posso usar o NetBeans de repente para criar? Pode, você pode fazer download do NetBeans completo, né? Ou eu trabalho lá, trabalho na UEL como analista e eu utilizo o NetBeans e uso a programação com PHP com a estrutura de arquitetura MVC, usando o NetBeans, né, da forma, fazendo o download completo, você consegue trabalhar com os códigos, de repente, PHP, com os códigos em Java, você, né, fazendo o download completo, você vai ter já tudo o que você precisa ali dentro daquela estrutura full. É uma opção que você tem, é o que eu falei, né? Hoje, trabalhando com TI, você, com desenvolvimento, você tem que caminhar com as tecnologias. De repente, pode achar melhor trabalhar com Eclipse, ou pode achar melhor trabalhar com NetBeans. Você entendendo assim, a estrutura de um projeto lá em Eclipse, se você pegar... na próxima aula eu vou trazer um projeto que eu criei ele com o Eclipse para gravar os dados no banco de dados sem usar o framework Hibernate, só fazendo assim, dar um insert, dar um delete, tudo dentro do próprio código. Aí esse projeto ele tem passo a passo na estrutura lá do mesmo autor que eu mostrei para vocês hoje, que criou aqueles componentes do PrimeFace, criando esse projeto lá para gravar os dados no banco de dados sem usar
o Hibernate e passo a passo tudo que você tem que fazer. Eu vou colocar ele disponível junto com a aula que vem, da próxima aula, para você poder testar. Então, assim, tem que dedicar um pouquinho do tempo para estudar também, para você conseguir, de repente, entender, né, e trabalhar, incluindo mais recursos no seu, nos seus projetos. Esse teste aqui, que é o 3 aqui, ó, ele está disponível junto com a aula de hoje. Ele é o projeto que está lá na aula atividade também. É o projeto, ó, se você abrir a estrutura do projeto, ele vai criar lá também, ó, da mesma forma que a gente criou. Ele vai criar a classe pessoa, ele vai criar a pessoa BIM. Na classe pessoa, ele tem todos os atributos que ele vai estar usando aqui no formulário, que é aquele que eu mostrei que tinha lá a validação dos campos. A diferença desse projeto com o que a gente viu aqui na aula de hoje é que nesse projeto ele vai criar um data table aqui embaixo, que a gente vai continuar vendo essa estrutura na aula que vem, para ele apresentar aquela tabela, né, que você cadastra os dados no formulário e ele apresenta a tabela com os dados abaixo do formulário, tá? Pessoal, gostaria de agradecer aí, né, a presença de vocês. Procurem lá enviar as dúvidas no chat. Eu vou mandar o endereço alternativo para vocês, para fazer download, se caso aquele endereço da aula atividade não estiver entrando. E qualquer dúvida podem enviar lá no chat. Procurem participar também do fórum. Em relação à prova, eu vou na aula que vem, tem vários exemplos nos códigos da aula atividade e eu vou passando, né, mais informações para vocês nas aulas, tá? Então, uma boa noite a todos.